Boa tarde a todos, muito bem-vindos. O Fene muito bem explicou e falou sobre o meu Lattes, né, a minha carreira, e eu vou entrar em detalhes nessa minha carreira, porque a Emergia, ela é muito ligada a essa fase acadêmica da minha vida profissional. E então, vamos lá. Eu começo. Vamos ver. Foi. Então, a agenda, eu vou mostrar uma linha do tempo, e nessa linha do tempo eu dividi em aplicação do método e o que eu chamei de evolução, e aí a gente pode entrar em várias discussões depois. Então, a gente começa em 2004, né, 2005, eu já como engenheira de alimentos, e na Unicamp, e em 2015, eu não sei se vocês lembram, eu morava em São Paulo nessa época, a gente enfrentou uma crise hídrica muito grande no sistema Cantareira. E nesse período, entre 2005 e 2015, 2014, na verdade, eu trabalhei em banco, né? Então, eu me afastei da engenharia de alimentos, eu fui trabalhar com processos bancários, fui trainee do Banco Itaú, e ali eu fui realmente treinada em business, em administração, em gestão, e o que me trouxe uma visão muito ampla de processos, de aplicação de processos. E com essa crise que eu vivi na pele, porque eu morava em São Paulo, eu decidi, depois de 10 anos, voltar para a universidade, e ali eu conheci o mestre professor Ortega. Ele já fez uma apresentação para vocês, acredito que vocês o conheçam, e foi ele que me apresentou Emergia, o conceito. Então, continuando, em 2016 e 2017 foram meus anos de mestrado com o professor Ortega, onde já desde o início eu tive contato não só com o método, mas também com a forma de pensar, seja dos discípulos de Odum, né, do professor Ortega, como o próprio Odum. Esse The Prosperous Way Down, que a gente traduz como a decréscita feliz, né, o decrescimento feliz, ele vem muito ligado às discussões que a gente tinha ali no laboratório, e aí o Fene também colocou, onde a gente não se encontrou nos laboratórios, mas trabalhou nos mesmos lugares. Aqui a gente tinha discussões muito, muito interessantes com o professor Carlos Marques, Luiz Marques, e ele, nessa época, ele publicou esse livro de Capitalismo e Colapso Ambiental. E o mestre Ortega também trazia conceitos de neomarxismo, humanismo marxista e Gramsci, que quando eu me mudei para a Itália, ele estava em tudo quanto é lugar, praça, rua, e por conta desse histórico, eu sabia quem ele era. Eu fui já no primeiro ano para Gainesville, na Flórida, na Emergy Conference. Então, em 2016, eu fui para a minha primeira Emergy Conference, e foi ali que eu também tive a honra de conhecer dois professores muito importantes também na avaliação de indicadores ambientais e no uso da energia, que é o professor Simone Bastianoni e Federico Russelli. Simone Bastianoni, esse mais alto aqui na foto, ele fez o doutorado dele com Odum, ele teve aula com Odum, então foi muito especial esse encontro, e isso me abriu portas. E por que eu digo que a energia está ligada à minha carreira acadêmica e mudou, a Emergia mudou minha vida, porque nessa Emergy Conference em 2016, o professor Bastianoni me convidou para um período de pesquisa em Siena, onde fica a Universidade de Siena, onde fica o Ecodynamics Group, que é o grupo de pesquisa deles. Então, em 2017, já no fim do meu mestrado na Unicamp com o mestre Ortega, eu fui eu me mudei para a Itália, mas não sem antes passar por Nápoles. Eu fiquei em Siena por um ano, trabalhando com eles. Eu vou apresentar para vocês o resultado desse período.
Mas neste momento de mudança, eu participei do BeWise, eu apresentei um pôster que já era, eu ainda não tinha ideia, mas quem organiza é a Universidade Partenopé, onde eu fui fazer meu doutorado depois, e nessa apresentação eu mostrei os primeiros resultados de uma análise, aqui no caso, onde vocês podem ver o gráfico, da análise de uma fazenda muito próxima à Unicamp, onde ela tinha, nos anos 90 e 2000, um histórico de produção de laranja intensivo, ah, como toda a região ali. E depois de uma decadência, neste momento onde a gente entra com esse estudo, existe a transição para uma produção orgânica, ecológica, com a volta da família para essa terra, então a família sendo cuidada e o dinheiro da venda, da produção dessa fazenda, dessa terra, servindo para de base para essa família que morava ali. E aí, então, os resultados apresentados mostram justamente isso, que é onde eu coloquei aqui o prêmio de primeiro lugar da produção orgânica, com todos os indicadores de energia sendo melhores do que o da produção de laranja. Então, esse foi uma primeira aplicação, onde aqui tem o diagrama das três pernas, né? O que entra, o R, recursos naturais, da economia, e a energia que sai, seja para a produção de laranja, seja para a produção agora diversificada de orgânicos. Bom, cheguei na Ecodynamics Group em Siena, e em setembro de 2017, e em 2018 foi onde eu participei pela segunda vez da Energy Conference. E ali eu apresentei, então, já em 2018, eu já estava no final do meu mestrado, o estudo que me levou de volta para a academia, né? Que é a avaliação dos sistemas de produção agrícola na área de nascentes do sistema Cantareira. Eu avaliei 13 propriedades rurais diversas que tinham nascentes dentro do seu território. Isso foi na cidade de Joanópolis, né, na divisa, que é onde estão as nascentes de todos dos rios e das represas que abastecem, que fazem parte do sistema Cantareira e abastecem São Paulo. Esse paper, mais uma vez, eu apresentei a comparação de resultados, né? Então, dessas três, elas foram agrupadas, e aqui estão os resultados, onde a horticultura com áreas preservadas tem um bom resultado, como é a primeira coluna aqui, tudo em verde. Mas o que traz mais resultado para a gente, em termos de energia, são as áreas, era a produção de áreas preservadas, onde não tinha o viés de venda, de produção, de lucro. E aí eu junto, né, e cada vez mais fica mais claro a importância do decrescimento feliz, a importância da gente conscientemente produzir e consumir, e isso tudo com números. Como boa engenheira que sou, eu adoro números. E esse pôster, ele foi premiado, foi minha primeira apresentação em energia, e eu fui premiada com a primeira posição na apresentação de pôsteres nessa conferência de energia. Em paralelo, como resultados do trabalho em Siena, em 2016, o professor Bastianoni tinha apresentado a pirâmide solar. Ele apresentou na conferência na Flórida, em 2016, aquela primeira que eu fui, e que eu fiquei encantada, e ainda estava aprendendo o que era energia. Ele apresentou a pirâmide solar, que seria a nossa pirâmide alimentar, mas vista em termos de energia. E eu fiz o cálculo, então,
e apresentei para a pirâmide brasileira, onde a gente chega a algumas conclusões. E os produtos mais consumidos, ela tem uma energia específica muito baixa, e os ultraprocessados e os alimentos ricos em açúcar, eles também têm uma baixa energia, UEV, né, unidade por grama de energia, e que nós somos um país muito grande, então a gente tem muitos produtos que trazem com ele um baixo impacto ambiental, vamos traduzir a energia assim nesse momento, mas também outros com grande consumo. E que melhorar esse balanço energético da dieta dos brasileiros também significa melhorar a saúde ambiental e as condições ambientais, a saúde ambiental e a saúde das pessoas. Então, isso aqui eu ainda estava terminando o meu mestrado, e dali para frente, mais uma vez, por conta da energia, um outro mundo se abriu, como já apresentado pelo Fene, o projeto Retrace, onde foi um projeto, minha bolsa foi uma bolsa Marie Curie, e aqui eu trabalhei durante todos esses anos com o querido professor Sérgio Diatti. Éramos 15 doutorandos neste projeto, e o meu projeto específico dentro desse grande projeto que é para avaliar a transição para a economia circular, ele estava ligado e ele foi feito baseado em métodos, um framework, então métodos de avaliação para validar e avaliar as iniciativas circulares. Então, assim, a economia circular é realmente sustentável? Eu acho que essa foi a principal pergunta que eu tentei responder. Então, métodos, e isso estava descrito, e mais uma vez, insisto, a energia estava ali, e eu tinha a energia no meu currículo, e a vontade de trabalhar. Então, a gente usou a energia, que considera o trabalho da biosfera na geração de recursos, né? E o suporte indireto do ambiente que está no trabalho e nos serviços. Usamos também LCA, análise de ciclo de vida, a CV em português, que traz o que está, todos os fluxos de produção, todos os fluxos de energia em matéria sob o controle humano. E não podemos falar de sustentabilidade sem olhar para o social. Então, também, dentro da metodologia de análise de ciclo de vida, aplicamos a análise de ciclo de vida social para um assunto específico de produção de energia em uma comunidade energética ligada a não alimentos, mas ligada à produção de energia limpa com painéis fotovoltaicos. Em paralelo também, i3, que é uma ferramenta de geoposição de GIS, onde avaliamos a cobertura de árvores dentro da cidade de Nápoles, em um projeto da prefeitura. Não era da prefeitura, era da província, quer dizer, como São Paulo cidade, São Paulo estado, então Nápoles cidade, Nápoles estado. Seria do Nápoles estado, então da città metropolitana de Nápoles. Eles queriam plantar uma árvore por cabeça, por pessoa, para cada cidadão que vive no estado de Nápoles, vamos chamar assim. E com essa avaliação, a gente descobriu que não tinha espaço para plantar essas 3 milhões de árvores. Só dando um overview, então, dos métodos para dar robustez. E a coisa mais importante que me deu muito prazer e que eu escrevi um projeto para me candidatar a essa vaga era ter a energia ali. Então, como primeiro resultado desse meu doutorado, tem o nosso position paper, a gente chamou um paper de dar a nossa posição, dizendo que a gente precisava, sim, de um método integrado para avaliar a
sustentabilidade e a economia circular como toda essa transição para a economia circular. E dentro desse paper a gente faz muitas críticas, e uma delas é que todos os métodos que a gente tem disponíveis e que foram usados foram desenhados e feitos para uma economia linear, uma economia de produção, consumo e jogar fora. Então, são métodos que, numa avaliação integrada e numa avaliação de processos circulares, de circularidade, precisam ser cuidadosamente aplicadas. E aqui é essa visão do todo, né? No círculo de fora, a circularidade, então a circularidade como reciclar, reduzir, então lembrando do crescimento feliz, o reduzir e o reutilizar. As perguntas, né, que seriam as etapas desse ciclo de avaliação. Então, eu defino qual é o projeto que vai virar circular, o que é circular, eu defino qual é a estratégia de circularidade ali. O ponto 3 é aquele onde eu foquei muito em avaliar a avaliação integrada desses processos, para dar suporte, ponto 4 aqui de ponta cabeça, a uma decisão estratégica. E aí, olhando o quê? Olhando os 3 pilares da sustentabilidade: o social, o econômico e o ambiental. Sendo que EMA, aqui Emerge Accounting, aqui em inglês, em laranja, ele consegue, é uma metodologia que consegue, por si só, trazer resultados e tocar todos esses 3 pilares da sustentabilidade. Diferentemente de LCA, onde ela tem uma parte de econômico, uma parte de ambiental, uma parte de social. O social, né, que é a análise de ciclo de vida social, o Social LCA, aqui em lilás claro, onde ele toca o econômico quando fala de geração de empregos, por exemplo, quando fala de geração de renda. Não entendemos isso em uma das publicações, isso é discutido, não entendemos isso como indicador social, a gente entende isso como indicador econômico, mas isso tem um dos resultados, é um dos indicadores que conseguimos avaliar aqui. E dentro da economia, a gente tem indicadores clássicos, como o produto interno bruto, que eu trago aqui. Esse foi então, a primeira introdução de como os métodos devem ser olhados e que são necessários serem usados de maneira integrada e sequencial. E eu passo para uma primeira análise de energia. Então, a primeira publicação de estudos de dados coletados foi feito na produção de leite. E aí, aqui eu trago, como vocês podem ver no diagrama, a avaliação de uma fazenda de produção de leite. Trago dados, comparo a energia dessa produção de leite com dados regionais e depois comparo também com dados da literatura, com estudos antigos de também fazendas italianas, mas de produção de búfalo no Brasil. Essa saiu do meu do meu mestrado, perdão, os dados. Convencional na Eslovênia e na Polônia. São dados da literatura. Esses dados de energia de trabalhos antigos foram atualizados para o novo baseline, e aí sim foi feita a comparação. Voltando então ao foco, né, que foi a fazenda, ali eles tinham uma produção de leite. A produção tinha a produção das búfalas, né, era leite de búfala, e o ponto que mais impactava na análise era a produção da ração, do mandime, do que comem esses animais. Então, o que a gente estudou foi o cenário do jeito que ele era, né? Que é o adubo, o esterco servindo de adubo para a produção de ração para os animais. Fizemos um cenário, uma hipótese então aqui esse primeiro seria um sistema circular fechado. Um sistema circular aberto é o segundo, onde eu compro esse adubo
de fora, e um terceiro cenário que não tem nada de circularidade, nada de visão ambiental, que seria a utilização de fertilizantes químicos. Então, como os resultados, e o que foi possível também avaliar aqui, criticar, foi a dupla contagem. Como evitar, num sistema circular, como eu já disse, a energia foi criada, assim como todos os outros métodos, para avaliar sistemas lineares, no momento em que o esterco volta para o meu processo produtivo como adubo, a energia dele já entrou da primeira vez. Então, onde é que eu posso errar? Quais são os pontos de atenção e como evitar esse erro? Então, nos processos circulares, a nossa saída e a nossa sugestão, né, foi zerar a energia, né? Não a energia, mas o EUV desses produtos circulares. E dessa forma, que no primeiro, que é a produção do adubo, a energia tem uma energia menor. Quando vamos para o adubo comprado, né, o esterco comprado, a parte em vermelho aqui no gráfico do meio mostra, eu consigo fazer assim, né? O gráfico aqui do meio mostra em vermelho qual é a energia, então qual é o percentual desse produto, desse insumo dentro da produção de leite, e quando eu vou para o gráfico C, que é esse terceiro aqui atrás de mim, a parte escura é toda a parte de combustíveis fósseis usados seja na produção, seja no transporte. Então, aqui foi um trabalho muito interessante, focado em energia e na adaptação do método para a avaliação de sistemas circulares. E, na sequência, em 2021, também baseado na cadeia produtiva, né, nessa produção de leite, aqui a avaliação foi feita em cima de produtos de laticínios, então queijo. O meu produto principal era a mussarela de búfala, mas esse lugar, esse caseificho, esse laticínio, produzia também outros tipos de queijo, tinha o soro, e aqui não só a circularidade do esterco, voltando como adubo, mas eu tinha também a circularidade do whey, então do soro do leite, voltando como alimento para o animal. Então, eu tinha nesta produção específica, eram 2 momentos de circularidade. E aqui foi um primeiro passo na integração de métodos, onde começamos a avaliar a produção com uma análise de ciclo de vida, onde eu identifico todos os meus pontos de atenção, ou todos os meus pontos de grande impacto para da não sustentabilidade desse processo produtivo. E, uma vez identificado, eu ataco esses pontos, sugerindo alterações, seja redução de consumo de água, depende do que sair ali como problema, soluções, então um grupo de expertos, né, de técnicos, discutem soluções que podem ser viáveis para este cenário, para essa empresa, para este processo específico. No segundo momento dessa metodologia, que é a metodologia que a gente chama de LIAF, é análise de ciclo de vida, Emerge Accounting, aplicados em um framework de avaliação. E aí, no segundo ponto, esses cenários de melhoria propostos são avaliados em termos de energia. E ali, o objetivo é, de maneira sequencial, validar do ponto de vista do meio ambiente, da biosfera, e as soluções propostas são realmente soluções sustentáveis, são realmente soluções boas, que eu posso trocar, desculpa falar assim simples, mas 6 por meia dúzia, fazer todo um processo, um investimento para reduzir impactos definidos na análise de ciclo de vida, né, encontrados ali na avaliação de ciclo de vida no meu primeiro passo, para depois não chegar em nenhum benefício, seja para o meio ambiente, seja para as pessoas, enfim, nenhum benefício sustentável. E, como última fase dessa metodologia, é a validação. Então, para esses cenários, ou para o cenário mais importante, a gente refaz a análise de ciclo de vida para comprovar realmente que, olha, para o meio ambiente, então, a solução
é a melhor, e eu comprovo que realmente aqueles pontos que eu identifiquei lá atrás, na primeira avaliação, foram reduzidos, então eu tenho um processo circular e mais sustentável. Aqui, foi muito interessante e gratificante. Eu trago os resultados de energia, então, da segunda fase da análise, onde tem a primeira avaliação, que é o cenário de melhoria de tecnologia. O segundo cenário, o resultado em azul, então verde é tecnológico. O segundo é uma melhoria de eficiência voltada para a ecologia. E o terceiro, que é um laranjinha, é como é o processo hoje. Então, eu pensando em melhorias ecoeficientes, então redução de água nesse caso, eu não tenho uma melhoria tão visível. Mas, se eu investir em tecnologia, que no caso a gente estava falando de resíduos, eu consigo ter uma redução, seja da energia total, melhorar também a UEV, e aqui a gente está falando, mais uma vez, da mussarela de búfala, tá? Que era o meu produto principal. Uma vez que aplicamos, que eu apliquei, que o meu grupo de trabalho aplicou as duas metodologias, por que não também aproveitar esta oportunidade, trazer outras críticas e formas de melhorias, né, na aplicação do método. Então, eu trago aqui também, vocês podem ver mais duas colunas em amarelo, onde a gente tem a alocação econômica, e em um vinho, um marrom escuro, que é a última barra, onde a gente tem a alocação de exergia, que está ligado à energia contida nos produtos. Por que traz esse cenário? No primeiro paper foi uma análise da energia, do método de contabilidade energética, e aqui é o suporte que a energia me dá para poder criticar também a análise de ciclo de vida. E a análise de ciclo de vida, dentro de projetos europeus, é muito bem vista. É um método de avaliação muito disseminado, muito conhecido e muito válido. Mas, se estamos falando em realmente avaliar a sustentabilidade, precisamos ter alguns cuidados. E, por isso, a comparação de alocação econômica para a mussarela de búfala, então, ela é o meu produto e mais importante. Então, o preço de venda da minha mussarela de búfala, ela é mais cara. Ela é muito mais cara do que um coproduto. E aqui a gente também tem a discussão de co-product, byproduct, produto que são produtos para, né, o split da energia, se são produtos que são energia que vai para fora do sistema, também está nesse paper, mas o foco da crítica da alocação a minha mussarela é o que tem de mais caro, muito saborosa. Então, eu coloco todo o peso da produção na mussarela. O peso ambiental, o peso, né, que é uma análise de ciclo de vida. Porém, se eu calculo em termos de energia que ela tem, que é a exergia, o que tem mais energia não é a mussarela. Então, a energia deste meu produto, que é aqui o primeiro gráfico, ela é muito mais baixa. E a energia que ela carrega, né? O professor Sérgio Giatti costumava comparar esse peso como uma mochila, né? Então, assim, essa mochila cheia de coisas, a mochila que essa mussarela carrega por ter produzido, né? Para ter sido produzida, tudo que foi consumido, seja da natureza, seja de processos tecnológicos, seja de mão de obra, tudo que foi consumido está dentro dessa mochila. Essa mochila, se eu considero a exergia, é muito menor do que se eu considero o valor econômico dela. E aí aqui a gente faz também uma crítica a essa visão das alocações, sugerindo que a alocação econômica, quando num processo onde tem vários produtos, que tem vários produtos saindo desse mesmo sistema produtivo, não seja somente a econômica. Na sequência, então aqui a gente trabalhou com a simbiose desses dois métodos, onde a energia traz benefícios para análise de ciclo de vida no nível
em termos de inventário, porque a Emergia consegue considerar entradas, inputs, fluxos de energia e de massa do ambiente e de serviços e mão de obra que não estão dentro da LC, então ele completa a análise de ciclo de vida e expande, seja em termos de tempo e espaço, a escala, trazendo a visão da biosfera. Então, num processo simbiótico, esse método, esse LIAF, né, o método que é a integração de energia com a LCA, traz, com a ACV, traz benefícios. E eu venho para a parte final, então, da minha apresentação, onde eu continuo chamando de evolução. Então, começando esse ano até 2029, com a participação de todas esses institutos, instituições, inclusive tendo o FENE aqui do grupo da Universidade Paulista dentro do grupo de pesquisa. Esse foi um projeto que eu escrevi, então eu me apresento como coordenadora dele, ao CNPq, que é para atração de talentos, que estavam, atração de talentos, pesquisadores que fizeram doutorado no exterior ou que estavam no exterior e queriam voltar para o Brasil. Essa foi uma chamada do ano passado, agosto, e a resposta deles saiu um pouco antes do Carnaval. O momento agora é da fase de recurso, para quem não passou, para, acredito que em mais um mês ele seja assinado. Então, é um projeto que eu chamei de Pontes, onde mais uma vez eu tento, e eu não desisto, da aplicação da energia para avaliar a sustentabilidade. Então, aqui no projeto, que é chamado Oportunidade de Transformação Social por meio da Inovação Sustentável para a Cultura de Valorização de Alimentos, o ponto 1 dele aqui na figura é coletar todos os dados de ações, processos tecnológicos, desenvolvimento, seja da sociedade, de startups, da indústria e da academia, conectar tudo isso, identificar todas essas ações para reduzir a perda e desperdício de alimentos, fazendo uma ponte dessa sociedade, desse conhecimento, desses processos que já acontecem, para uma cidade mais sustentável. E nesse meio do caminho que a gente tem a avaliação integrada, sequencial, da sustentabilidade, onde a energia, mais uma vez, entra como suporte, como integração e como modo de trazer uma visão completa e poderosa do que é o impacto de todas essas soluções. Então, evolução no sentido de ser uma outra aplicação para a contabilidade ambiental. Eu encerro aqui a minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez o convite, muito honrada. Reforço que a Emergia foi quem me abriu todas as portas e me acompanhou durante todo esse meu percurso acadêmico até aqui. Tenho como vontade pessoal de continuar levando a Emergia, ao método, para onde quer que eu vá. Então, num momento onde eu vire uma professora, não sei onde ainda, espero que em breve, a energia volte ou comece a ser ensinada dentro dessa instituição onde eu me encontro, onde eu me encontrarei. E que isso sirva para dar continuidade, né? Hoje, dentro da Emerge Society, nós somos, não é uma associação de pesquisadores grande, nós somos poucos. Hoje eu tenho a honra também de ser, já de alguns anos, a gerente do site. Então, eu aprendi, a Emergia me abriu portas até para aprender a programar, a fazer site e a colocar os conteúdos no ar. E é uma forma de eu retribuir para
todas essas pessoas, todos esses professores, todos esses pesquisadores que eu citei aqui por nome e os que eu não citei, aí me vem Mark Brown, me vem Campbell, seja ele, seja Dan, me vem Don Blatcher, vem Cici Ma, todos esses que já trabalham com energia há muito tempo. Então, que eu desejo que sejamos uma nova geração para levar a energia avante, para frente. Então, muito obrigada novamente pela atenção de vocês.